Oi gente, tudo bem? Bom, esse é mais um vídeo do meu canal, agora um vídeo sobre cinema. E eu quero muito falar sobre os meus filmes favoritos de cada país. Eu quero muito dar valor aos outros cinemas de outras nações, de outros lugares, inclusive o nosso cinema. Sabe, há muito tempo a gente já tá fechado muito a esse cinema americano. Não que ele seja ruim, é um cinema bom, que tem coisas muito boas, mas a gente deixa muito de lado o cinema oriental, o cinema italiano, o cinema francês, o cinema nacional, o cinema argentino. E sabendo que tem tantas coisas ricas, culturas diferentes, e a gente fica nesse monopólio fechado, que é esse cinema dos Estados Unidos. E principalmente agora com os streamings, né, onde você fica fechado às únicas coisas que eles têm para oferecer e não pode nem olhar os outros diretores excelentes. Só uma ressalva antes de começar realmente o vídeo, eu obviamente não vou conseguir falar de todos os países do mundo, porque são muitas culturas, eu vou falar dos mais importantes, ok? E também vou fazer um compilado das coisas importantes desse cinema, ok? Então agora venham comigo, venham para esse mundo louco do cinema. Bom, ok, vamos começar pelo cinema nacional? Ok. Cinema brasileiro, ele já foi sim muito rico, ao contrário do que todo mundo pensa, principalmente nos anos 60, com todas as revoluções, Glauber Rocha aí vindo com uma criatividade, trazendo o cinema para o exterior. E até mais recentemente, nos anos 90, a gente teve muitos filmes brasileiros indicados a vários prêmios no exterior, que é o caso de Central do Brasil, que concorreu ao melhor filme no Oscar, Cidade de Deus, entre muitos e muitos outros. Atualmente o cinema brasileiro já não é mais tão rico assim, mas dá pra gente lembrar do passado. E o meu filme favorito nacional é o Lavoura Arcaica. Da nossa casa. Que parecia sempre mais clara quando a gente vinha de volta lá da vila. É um filme que vai criticar todos os valores de família, essa hipocrisia, ok? Toda essa hipocrisia de família, família ideal, perfeita, que tá tudo muito bem, porque não tá. Esse filme tem um final chocante e eu indico muito que vocês assistam para entender realmente como o nosso cinema nacional funciona. Ok, venham comigo para a próxima parte. Vamos falar agora de um cinema perto da gente também, que é o cinema argentino, que ao contrário, hoje pra mim é um dos melhores cinemas atuais. Um cinema que consegue ter emoção e ao mesmo tempo fazer críticas sociais excelentes, que é o caso de Relatos Selvagens, um dos mais recentes. A gente tem História Oficial, O Filho da Noiva, O Conto Chinês. Mas o meu filme favorito argentino não é um filme de emoção, é um filme de suspense, que se chama Segredo dos Seus Olhos. E ele tem uma sinopse bem americana, é o Ricardo Darín lembrando de casos do passado, né? E ele relembra um caso de uma mulher que foi encontrada estuprada, morta, terrível. E ele vai começar a relembrar esse caso e encaixar as peças que estavam faltando. El tipo va todos los días a las terminales a ver si encuentra al asesino, doctora. Es como si la muerte de la mujer lo hubiese dejado ahí detenido para siempre. Tenés que ver lo que son los ojos de él. Están en estado de amor puro. Uma sinopse bem americanizada, mas de um jeito que só o cinema argentino consegue fazer, com emoção. Tem aquele final fortíssimo, que eu também não vou entrar muito porque é spoiler. E é um filme que sai totalmente desses suspenses americanos, então é muito indicado também. Bom, vamos para um cinema, né? Eu vou deixar o cinema americano para depois, porque eu acho que é muita coisa para falar. Vamos para a Europa. Vamos falar do cinema inglês, que é um cinema que, apesar de eu não amar, ele é um cinema mais duro, eu vou dizer assim. O cinema inglês é menos emoção, é um cinema muito bom também, isso não quer dizer, não estou mudando os fatos, mas é um cinema mais duro, mais focado. E dentro desse cinema tem um dos meus diretores favoritos, que é o Kubrick, dirigiu 2001, Lolita, inclusive o meu filme favorito dessa lista, que é Laranja Mecânica, inspirado num livro do Anthony Burgess, com o mesmo nome. E esse filme, ai meu Deus, se eu começar a falar, ele precisava de um vídeo inteiro só dele, mas obviamente não vai dar tempo. Ele é um filme que critica, é uma distopia, né, onde várias gangues agem com violência pela Inglaterra
E o Alex, que faz parte de uma dessas gangues, é pego e a prefeitura, o governo, quer fazer um experimento de fazer a não violência com ele. E é aí que vem o choque. Será que isso realmente dá certo? Será que isso realmente vai funcionar? Será que o Alex só era violento? Será que ele não tinha nada mais de riqueza? Vou deixar aí para vocês assistirem um filme muito rico, que também vale muito a pena. Bom, vamos para um cinema, assim, ele é a história do cinema em si, o cinema francês. Com os irmãos Lumière, então obrigada, irmãos Lumière, por inventarem o cinema. Mas eu vou falar de um filme de 1945 chamado Boulevard do Crime. Um filme que mostra a vida no teatro e a vida real. O teatro e a vida real e ver como eles se completam quando os personagens que começam a interpretar as cenas começam a acontecer as coisas na vida real. A gente tem diálogos fantásticos nesse filme. Eu acho que esse é o filme que representa todo o meu amor por livros e por cinema. Os diálogos empolgantes, histórias grandiosas. Esse filme é quase um épico, tem quase 3 horas de duração. E consegue conquistar todo mundo com esses personagens incríveis que dão uma saudade no coração depois. Bom, agora vamos pro meu cinema favorito. Agora vai ser um pouco polêmico, porque eu vou ter vontade de chorar quando eu começar a falar desse filme. E eu vou falar do cinema italiano. O cinema italiano, pra mim, representa o amor ao cinema. Até um filme forte, como um gênero como faroeste, né? Sergio Leone, que é um diretor italiano, consegue passar o amor pelo cinema que ele tem por um gênero tão sério, tão forte. E a gente tem vários diretores que demonstram amor no cinema italiano. Fellini, talvez o mais conhecido de todos. Tornatore, que é o que eu vou falar aqui, que é o Cinema Paradiso. Não é só o melhor filme italiano na minha concepção, mas é o melhor filme da minha vida. A gente vai acompanhar esse menino com 8 anos, né, nessa vila. Eu sinto ele ali, sabe? Eu sinto ele amando ao cinema. Talvez não seja o melhor filme italiano, como eu disse, a gente tem diretores fabulosos aqui, não dá nem pra comparar. Mas pra mim, o Tornatore, esse filme especificamente, lembra pra mim todo o amor que eu tenho. Parece que eu me enxergo no Totò, que é o protagonista do filme. Alfredo, tu lo conoscevi a mio padre? Come no, altro che se conosceva tuo padre. Era alto, magro, simpatico. Aveva certi baffi come i miei. E rideva sempre. Assomigliava a Clark Gable. Bom, agora vamos para uma coisa muito diferente, que é o cinema oriental. E o cinema oriental é muito rico e muito gigante. Eu, infelizmente, não vou conseguir falar dele inteiro. Mas eu vou falar do cinema japonês, que é muito rico. O cinema japonês, ele tem uma forma diferente de captar a emoção. É uma emoção à vida, é poético, é mais cru, digamos assim, mas ao mesmo tempo você consegue se emocionar porque você enxerga a vida. A gente tem o Koreeda, que é um diretor jovem, atual, recentemente. Tem até vídeos no canal do meu pai, se você quiser assistir, vou deixar o link pra vocês. Tem tanta coisa legal, tem Depois da Tempestade, Nossa Irmã Mais Nova, vale muito a pena assistir. E eu tô falando do filme Rashomon, do diretor Akira Kurosawa. Gente, esse filme, ele é aqueles filmes com final aberto que só te resta acreditar. Bom, um bebê, ele é encontrado num templo, né? E as pessoas do templo acolhem essa criança. E aí começam a vir diferentes histórias de por que essa criança foi abandonada. A gente vai ter um samurai, uma moça que foi estuprada, abusada. A gente tem um outro personagem que aparece. São tantas versões da história e basta você acreditar. E o filme, ele é todo muito simbólico da cultura japonesa e isso me cativou muito. Foi um dos primeiros filmes orientais que eu vi. Eu falei, nossa, que cinema diferente do nosso e quão rico ele também pode ser. Bom, agora eu vou pro último cinema, eu deixei ele por último, e eu tô falando do cinema norte-americano. Ok, acho que o cinema norte-americano tem muita coisa pra falar. É porque eles já fizeram todos os gêneros, né? Ação, musical, tudo. Mas ao mesmo tempo que o cinema americano tem coisas riquíssimas, tem coisas bem pobres, né? Assim, não dá pra falar do cinema americano só no filme que eu vou falar. Eu até me sinto meio mal de escolher um só, sabe? A gente tem Capra, eu fiquei pensando muito em colocar um Capra aqui,
Mas eu vou pôr um diretor mais recente, que é o Steven Spielberg, que já fez um monte de coisa, consegue fazer ação como ninguém, mas pra mim ele arrasa sempre nos dramas. E ele fez um dos filmes da minha vida, que é A Lista de Schindler. Um filme de fatos reais, né? De um homem que salvou 1.200 judeus da morte. E eu li o livro e, por mais incrível que pareça, nem o livro conseguiu superar a grandiosidade que o Spielberg fez. O Spielberg consegue ser duro e cru ao mesmo tempo, mostrando cenas fortes em preto e branco num filme de mais de 3 horas. A Segunda Guerra é um assunto que mexe com todo mundo e eu acho que com o Spielberg ainda mais, já que ele é judeu. E fazer esse filme, ele mesmo disse que foi algo muito forte, impactante pra ele. Não é à toa que ele ganhou vários prêmios por isso. E pra mim, esse filme é o símbolo da dor e do amor ao mesmo tempo. E eu queria que todo mundo assistisse. Todo mundo pudesse ver a grandiosidade desse filme e pudesse ter as noções da guerra também.